desejam ouvir uma palavra da parte de Deus nessa noite? Amém, glória a Deus, aleluia. O Espírito de Deus já preparou todo o ambiente, amém? Nós só precisamos abrir o nosso coração para aquilo que Ele tem para fazer. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, amém? Nós vamos ler a partir do versículo 14. Aleluia. Versículo 14 nos diz assim: graças, porém, a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Pois para Deus somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam, como nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. Mas para estas coisas, quem é idôneo? Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração e diga assim: eu sou o bom perfume de Cristo. Cheira seu irmão aí, vê se ele está cheiroso. Se ele não tiver, não fala nada. Glória a Deus. Mas como é bom a gente ficar perto de quem é cheiroso, não é verdade? Sim. Você já parou para pensar como os perfumes podem afetar a forma como nós percebemos o mundo ao nosso redor? Pois a ciência dos perfumes nos mostra que as fragrâncias têm um poder incrível de alterar nossas percepções e nossas emoções. Quando sentimos um cheiro agradável, o nosso cérebro libera neurotransmissores responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar. Isso faz com que associemos determinadas fragrâncias a momentos felizes. Criamos uma conexão emocional com elas. Os perfumes têm o poder de despertar em nós sentimentos e emoções. Olha que coisa interessante. É por isso que quando muitas vezes você sente um cheiro de uma determinada época, você se lembra daquele momento que você viveu. Quando você sente o cheiro da comida da sua mãe, você lembra da sua infância. Quando você sente alguns determinado tipo de cheiro, isso pode até fazer você ficar eufórico, ficar energizado, ter mais energia. E isso é comprovado cientificamente, que o cheiro que nós sentimos mexe com toda a conexão do nosso cérebro, e isso altera a forma como nós vemos o mundo a nosso redor. Olha que coisa interessante. E nós acabamos de ler uma palavra que está dizendo assim, que para Deus nós somos o bom perfume de Cristo Jesus. Sabe o que significa isso? Que Deus quer fazer assim, ó.
esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Será que o Senhor pode fazer isso comigo e com você hoje? Será que Ele pode chegar bem pertinho de nós e fazer assim? Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Glória a Deus. Aleluia. E aí, olha que coisa interessante, amados, que nós vemos aqui. Que Ele fala sobre um perfume que tem uma essência. Ele fala de um perfume que tem uma essência. E essa essência, ela é tão poderosa que ela contamina lugares. Essa essência é tão poderosa que até mesmo dentro de certos ambientes, ela vai ter um tipo de resultado. Ele está falando aqui de dois grupos de pessoas. Ele fala dos que se salvam e dos que se perdem. E ele fala que essa essência tem o poder de trazer um cheiro de morte e um cheiro de vida. Amém? Aí você poderia pensar, nossa, mas cheiro de morte é um cheiro ruim. Cheiro de morte não é um cheiro bom, é verdade. Mas sabe o que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu isso, ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer o seguinte, ó. Que quando nós estivermos no meio de pessoas que ainda não se decidiram por Cristo, porque esses que se perdem, é o que a palavra de Deus diz assim, que todo aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Então tem um grupo de pessoas que ainda não creu, então elas estão dentro desse grupo dos que se perdem. Então no meio desses nós temos que ter cheiro de morte. Aí você pensa, nossa, que ruim isso. Como assim? É porque você ainda não entendeu o seguinte: o evangelho, o verdadeiro evangelho se trata de renúncia. Jesus, quando ele chega para os seus discípulos, ele vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele também vai dizer: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Amém? Outras passagens bíblicas vão dizer que nós somos entregues à morte todos os dias por amor ao Senhor. O próprio apóstolo Paulo, ele vai declarar em 2 Coríntios 4:16, ele vai dizer: por isso não desfalecemos. Não, desculpa, não é esse não, gente. Eu anotei, eu vou ler esse texto, mas não é essa a referência. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: porque não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, porque eu já estou crucificado com Cristo. Pastora, o que você está querendo dizer com isso? Eu vou te explicar. Para o mundo nós já estamos mortos. Sabe o que isso significa? Que morto não se ofende, que morto não faz barraco, que morto não fica metendo o dedo na cara dos outros querendo ter razão das coisas. Uau, meu Deus. Então, lá no meio dos que se perdem, eu tenho cheiro de morte, porque eu dou testemunho de que eu já fui crucificado com Cristo. E já não vivo agora eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Eu preciso cuidar disso, por quê? Porque eu não carrego só mais o meu nome. Sobre mim há um nome que está acima de todo nome. E quando as pessoas olharem para mim, elas precisam ver isso na minha vida. Amém? Então, no meio dos que se perdem, eu tenho que me comportar como quem já morreu para esse mundo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo.
Amém? Mas para os que são salvos, é cheiro de vida. Só que às vezes, no meio dos irmãos, em vez de gerar vida, eu quero matar o irmão. Então o negócio está invertido. O negócio está ao contrário. E a gente precisa consertar isso. Amém? Porque nos que se salvam, o cheiro é de vida. Então eu preciso produzir vida. A vida de Jesus. O sangue de Jesus tem que correr no meio da igreja. Porque a igreja é o seu corpo. E isso é vida. Aleluia. Glória a Deus. Quantos creem nessa palavra? Calma que você vai sair daqui abençoado. A palavra ainda não terminou. Glória a Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que ele começa dizendo, porque ele diz assim, ó, no versículo 14: graças, porém, a Deus, que sempre nos faz triunfar. Aleluia. Nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Olha uma revelação que a palavra de Deus está dizendo, que conhecimento tem cheiro. Como assim? Vou te explicar. Esse cheiro de conhecimento está relacionado com essência. Diga assim comigo: eu preciso preservar a essência. Todo perfume não tem uma essência? Sim ou não, gente? Então, o bom perfume é aquele que preserva a essência. Por quê? Porque toda a guerra espiritual, preste bem atenção nisso que eu vou te dizer agora. Toda guerra espiritual é travada para ter o controle, para ter o domínio da essência das coisas. Eu já vi muita gente boa, crente de verdade, se perder no meio do caminho, porque não cuidaram da essência. Eu já vi muita igreja que começou bem, mas que se perdeu no meio do caminho porque não preservou a essência. Por que que a guerra espiritual está focado na essência? Preste atenção. Satanás, enquanto ele era Lúcifer, anjo de luz, ele quis transformar a essência do céu. Enquanto ele estava ali como querubim ungido, a Bíblia diz lá em Ezequiel 28, a partir do verso 18, diz assim: Satanás, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. E eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos o que te veem. Então, enquanto ele estava no céu, ele quis corromper a essência do céu. Ele quis governar um lugar que não pertencia a ele. Mas o Senhor Deus o fez sair dali. Depois nós percebemos que ele quis mudar a essência do Éden. Preste atenção nisso. Como assim, pastora? Se você lê toda a obra da criação de Deus, você vê bicho falando? Vê, gente? Não. Se você olhar a obra da criação de Deus, você vê algum espírito incorporando nos animais? Vê, gente? Me ajuda a pregar, por favor. Então, ele quis mudar a essência do Éden. Ele quis fazer algo sobrenaturalmente terrível ali.
E a segunda coisa que ele quis fazer foi mudar a essência do coração do homem. A terceira coisa, desculpa. Ele quis mudar a essência do coração do homem. Se você prestar atenção até o capítulo 3, até o versículo 1 do capítulo 3, todas as vezes que se refere à pessoa de Deus, você vê a Bíblia dizendo: o Senhor Deus, o Senhor Deus, o Senhor Deus, o Senhor Deus. Mas abre comigo lá em Gênesis, no capítulo 3. Não tira aí de Coríntios, não. Nós vamos voltar lá. Volta lá, Gênesis 3. Ora, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Você leu aí na sua palavra, Senhor Deus? Esta disse a mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim? Cadê o Senhor? Presta atenção na resposta da mulher. Olha o que ela vai replicar. Respondeu a mulher à serpente: dos frutos da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Percebe que quando a mulher vai dar a resposta, ela replicou o que a serpente disse. Ela também disse: disse Deus. Quando a mulher dá essa resposta, na hora, Satanás percebe que no coração dela a essência já estava corrompida. Ela tirou Deus do centro. Ela tirou o Senhor do governo. Entende? Então toda guerra espiritual se dá pela essência das coisas. Porque se você tem a essência, você tem o domínio. Entende? Então é por isso que esse bom perfume que somos eu e você, ele tem uma essência. E nós não podemos perder essa essência. Porque se nós perdermos a essência, a gente perde a guerra. Volta lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios. É por isso, glória a Deus, que o apóstolo Paulo vai começar a dizer, no versículo 14, que Deus sempre nos faz triunfar. O que o apóstolo Paulo estava em mente quando ele escreveu isso? Olha que coisa interessante. Na antiguidade, quando você voltava para a cidade, você era parte do exército. Amém? Quando você voltava para a cidade, com todos os despojos da guerra, com os prisioneiros de guerra ali rendidos, a cidade festejava a chegada daqueles guerreiros com uma festa de triunfo. E nessa festa, eles tinham o costume de acender incensos. Por quê? Para que tudo ao redor tivesse cheiro de vitória. Glória a Deus. Quando o apóstolo Paulo está dizendo, graças a Deus que nos faz triunfar sobre todas as coisas,
Ele não está dizendo assim, olha, você vai ter muito poder, você vai ter muita riqueza, você vai ser o maioral de todos os tempos. Não, Ele está dizendo assim, olha, sabe essas guerras que você trava? Sabe essas batalhas que você vem enfrentando desde a sua juventude até o dia de hoje? Deus te fará triunfar sobre todas essas coisas, se você não perder a essência. Ele te fará triunfar, se você não perder a essência. Se você permanecer sendo o bom perfume de Cristo. Aleluia, glória a Deus. E como é bom sentir cheiro de vitória, não é verdade, irmão? A vida do cristão é difícil, só que a nossa vida não é só lamúria, a nossa vida não é só derrota, a nossa vida não é só guerra, não. Chega o dia da vitória. Então, a partir de hoje, vai cumprimentar o irmão, pergunta para ele, aí, já está sentindo o cheiro da vitória? Glória a Deus. Porque vai ter vitória chegando para o povo de Deus, gente. Porque Ele nos fará triunfar. Porque nós não perderemos o quê? A essência. Amém? Quantos recebem essa palavra e pode dizer glória a Deus? Aleluia. A palavra de Deus está falando aqui. Eu acho que é o ar-condicionado que está virando minha página. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, ó. No versículo 17. Obrigada, valeu. Versículo 17, lá do texto que nós estamos lendo, de 2 Coríntios 2. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Falamos de Cristo com sinceridade. Quem aqui, não precisa levantar a mão, só o dedinho do coração, nunca precisou usar um perfume falsificado? Tem momentos na nossa vida que a gente quer ter o perfume importado, mas tem vezes que não dá. Aí o que você faz? Você compra o genérico, né? Que tem a mesma fragrância. A essência é parecida, mas não é igual. Então, olha só que interessante. O perfume genérico tem o mesmo cheiro, mas ele não tem a mesma essência. O perfume falsificado tem o mesmo cheiro, mas não tem a mesma fixação. O perfume autêntico, você passa e você fica o dia inteiro com ele. Às vezes você lava a roupa e o cheiro ainda fica na roupa. É ou não é assim, gente? O meu perfume dos importados favorito é o Fantasy. Então, se você quiser como uma dica de perfume, já fica aí a dica, tá? Então, o perfume falsificado, ele tem o mesmo cheiro, mas ele não tem a mesma fixação. Você passa, você sente, daqui 10 minutos você não sente mais nada. Com muita sorte, daqui meia hora alguém pode chegar perto de você e ainda sentir o cheiro. Mas é difícil, porque ele não tem a mesma fixação. Sabe o que significa isso? Tem gente que tem cheiro de crente, mas não tem a fixação do Filho de Deus. Porque o crente dá para você ter cheiro. O crente dá para você falar igual crente, se vestir igual crente, vir na igreja igual crente. Mas ser filho de Deus, o Filho de Deus fixa. O Filho de Deus permanece. O Filho de Deus resiste.
O Filho de Deus fica de pé, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desabando. Então, não tenha só cheiro de crente. Tenha a fixação de um filho de Deus. Amém? Glória a Deus. E essa palavra também fala assim, que nós não somos falsificadores e nós pregamos a palavra de Deus com sinceridade. Você sabe de onde vem essa palavra sinceridade? Ela vem do grego e ela significa sincera. A palavra sinceridade, ela significa no original sincera. Por quê? Porque lá na antiga Grécia, quando eles iam fazer uma escultura e dava alguma coisa errada, eles faziam uma maquiagem com a cera e entregavam o trabalho pronto. Só que com o passar do tempo, o calor fazia a cera derreter e o defeito da peça começava a aparecer. Então as pessoas começaram a dizer assim: só compro isso se for sem cera. Entendeu? Então nós não pregamos a palavra com cera, nós pregamos sem cera. Ficar alisando os outros com cera não é o nosso negócio, gente. O nosso negócio é de dizer que a pessoa precisa de Jesus e que sem Jesus ela não vai para lugar nenhum, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Amém? Glória a Deus. Então diga para o seu irmão, fala: irmão, fica sem cera. Prega a palavra sem cera. Olha que coisa interessante. Abre comigo a palavra de Deus lá em Êxodo 30. Quando foi Êxodo 30? Quando o apóstolo Paulo falou sobre o bom perfume de Cristo, ele tinha algo em mente. O que ele estava na mente dele? A primeira vez que Deus falou acerca de uma essência. A primeira vez que Deus falou acerca de um perfume. E onde que está na Bíblia isso? Êxodo capítulo 30. Acharam aí? Glória a Deus. Êxodo capítulo 30. Vai trazer para nós de onde o apóstolo Paulo está dizendo acerca de um bom perfume que agrada a Deus. Porque não adianta ser um bom perfume, ele precisa agradar a Deus. Êxodo capítulo 30, versículo 34. Quem achou, diga amém. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa e gálbano. Essas especiarias aromáticas com incenso puro, cada um de igual peso. E disso farás incenso, perfume, segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. O incenso que fareis segundo a composição deste, porém, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para o cheirar, será extirpado do seu povo. Amém? O que está acontecendo aqui? Deus
está dando todas as orientações para que se construa o tabernáculo. Esse tabernáculo era o lugar onde o povo iria cultuar o Senhor. Amém? Esse lugar é o lugar onde o povo iria trazer os sacrifícios para adorar a Deus. Amém? E tudo o que tinha dentro desse tabernáculo era direcionado por Deus. Deus, ele não só dizia assim: olha, eu quero que vocês façam um perfume de incenso. Não, ele dizia assim: eu quero que vocês façam um perfume. E esse perfume, esse incenso, tem que ter isso, isso e isso. A propósito, você sabe o que significa a palavra perfume? Por fumaça. Porque era pela fumaça que se sentia o cheiro lá no início de tudo. Então por isso que o perfume no Antigo Testamento é chamado de incenso. Entenderam? Então Deus vai dar essa orientação. Ele vai dizer assim: no meu tabernáculo eu quero um cheiro que me agrade. E tem um detalhe: eu quero ele só para mim. Uau! Se eu ficar sabendo que alguém quis copiar essa essência, eu vou extirpar ele do meio do meu povo. Se eu ficar sabendo que alguém pegou essa receita para fazer um perfume para si, essa pessoa, olha o que ele diz aqui: este homem que fizer tal como este para o cheirar, será extirpado do meio do meu povo. Ou seja, aquele cheiro era só para Deus, para ninguém mais. Eu e você somos o bom perfume de Cristo. Ele está dizendo assim: eu te quero só para mim e para ninguém mais. Teu coração é meu e de ninguém mais. A tua essência tem que ser preservada por isso. Porque a sua vida é para a glória de Deus e de ninguém mais. Amém? Glória a Deus. Então, ele fala assim: olha, esse incenso, ele é santo. E para que ele serve? Ele iria ser queimado para que o cheiro agradável enchesse todo o tabernáculo. Para que de longe as pessoas pudessem identificar que aquele arraial pertencia a Deus. Esse cheiro era preciso porque, imagina que ali se faziam sacrifícios de animais 24 horas por dia. Então o cheiro do sangue era muito forte. Então, para aplacar o cheiro do sangue, era necessário o cheiro do incenso. E aí tinha mais um detalhe que faz toda a diferença. Você já percebeu que num lugar onde tem muito sangue, tem muita mosca? Percebeu isso? A Bíblia fala de um demônio chamado Belzebu, que é o rei das moscas. E ele é designado para azedar a unção de Deus. Eclesiastes, no capítulo 10, no versículo 1, vai dizer que a mosca, ela produz um mau cheiro na obra do perfumista. Quando ela pousa, ela azeda a unção do perfumista. O que significa isso, pastora? O perfume, o bálsamo, era guardado em pote. Quando você não tinha a tampa daquele pote, as moscas poderiam vir, entrar naquele vaso
azedar aquela unção. E além disso, a mosca ia morrer lá dentro e ia exalar um mau cheiro. Então, o que isso significa? Que todo aquele que precisa, que quer ser cheio de Deus. Você quer ser cheio de Deus? Você quer ser cheio da unção de Deus? Você precisa ter uma tampa. Porque se você não tiver uma tampa, a mosca entra e azeda aquela unção. Então, aquele perfume era necessário, porque todo animal que era colocado diante do altar de Deus para ser sacrificado, a mosca não podia pousar. Porque senão era considerado algo imundo. E Deus não recebia aquilo. Entendeu? Eu quero chamar a sua atenção para mais um detalhe. Quando a sua casa, mosca é algo normal, comum num ambiente onde é quente. Nós vivemos numa cidade que é quente, é comum ter mosca. Só que tem lugares que a quantidade de mosca ultrapassa a questão normal do ambiente. Se isso acontecer dentro da sua casa, está na hora de você reunir a sua família e orar. Porque isso não é normal, é demônio. Precisa de libertação. Amém? Voltando aqui para essa essência. Essa essência, essa obra de perfumista, ela tinha que ter três essências para se fazer o bom perfume. E quais eram essas essências? Estoraque, onícia e gálbano. Estoraque, onícia e gálbano. Tem um detalhe. Só o sacerdote podia ir atrás dessa essência. E o que eles faziam? Eles iam preparados para enfrentar o que necessário fosse para voltar com essa essência para fazer o perfume. Porque não dava para voltar e dizer para Moisés assim, nós não achamos tudo. A gente achou só o estoraque e a onícia, o gálbano não deu para pegar. Entendeu? Era necessária a receita completa. E por que eles saíam em busca dessa essência, dispostos a qualquer coisa? Primeiro, o estoraque, ele era uma planta, uma vegetação, e ele ficava nas mais altas colinas da região da Pérsia e da Líbia. Então, quando você chegava lá, quando você tinha a sorte de achar o estoraque, porque ele era algo raro, eles talhavam toda o caule daquela planta e tinha que esperar a hora que a planta quisesse dar a seiva. Entenderam? Pastora, o que significa isso? Tem coisas na nossa vida que não adianta só subir um monte. Eu tenho que ficar lá até a hora de Deus responder. E a hora que Ele quiser responder não é na minha hora. Porque tem gente que para fazer alguma coisa até diz assim, mas eu orei. Orou até esperar a resposta de Deus? Ou só entrou no seu quarto e disse assim, Deus, essa é a minha vontade, que se faça a minha vontade em nome de Jesus, amém. Porque tem crente que fala assim, ainda fala assim, eu já orei, pastora. Ai, vontade de esganar. Amados, tem coisa na nossa vida que a gente tem que subir um monte da oração e orar por aquilo até ver Deus responder aquela causa. E não é no nosso tempo. Não adianta você falar assim, eu vou fazer uma campanha de 20 dias de jejum e de oração, e até o final dessa campanha Deus vai me responder. Oi, e se Ele não quiser? Porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Faz a campanha. Se Ele não responder, continua fazendo.
Amém? Tem que esperar a seiva descer. É o estoraque. A segunda, aí você pensa assim, bom, essa daí tá mais ou menos, né? Pode ser que o Senhor ajude a gente na segunda. Tem que ir atrás da onixa. A onixa, ela era encontrada em um molusco, que os historiadores vão dizer que é uma concha, que vivia nas profundezas do Mar Vermelho. Aí você vai sem equipamento de mergulho nenhum. E aí eu imagino os sacerdotes conversando. E aí, você achou? Não achei. Agora vou eu mergulhando. Aí voltava. E aí, encontrou? Não foi dessa vez. Vai você agora. Até eles encontrarem. Sabe o que isso significa, igreja? Tem coisa na nossa vida que a gente vai encontrar só na profundeza. Tem hora de subir um monte e tem hora de ir para as profundezas. Sabe o que significa as profundezas? Você permitir um tratamento de Deus na sua vida. Pastora, o que você está querendo dizer com isso? Amados, todos nós já tivemos alguma experiência ruim no nosso passado. Todos nós temos medos e inseguranças, todos. Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente foi rejeitado, a gente foi abandonado, a gente foi traído, a gente foi trocado, a gente foi humilhado. Todos nós. E na profundeza, é você permitir Deus colocar o dedo nessa ferida, rasgar ela e colocar o bálsamo de Gileade no teu coração. Por isso que não é algo fácil. Porque é lá na profundeza. É você dizer para Deus, Senhor, me mostra, Deus. O que está aqui dentro do meu coração que ainda não foi transformado? O que está aqui dentro da minha vida que ainda precisa de cura e de transformação? Amém? O gálbano, ele era mais fácil de ser encontrado. Só que o problema do gálbano, ele tinha, quando você chegava onde ele existia, você encontrava ele fácil. Só que o problema do gálbano é que era uma região de deserto. Então você tinha que ir lá para o deserto buscar o gálbano. E tem um detalhe no gálbano. Se você pegasse a folha, tem algumas folhas que a gente pega e cheira, e logo você sente o cheiro e você sabe dizer, isso aqui é hortelã, não é? Isso aqui é folha tal. Porque o cheiro logo já é exalado. O gálbano não. O gálbano precisava ser moído, socado, passado pela prensa, para ele exalar o perfume que ele tinha. Pergunta para o seu irmão, você está na prensa, irmão? Espera só mais um pouquinho, irmão. Já vai sair o bom perfume. Glória a Deus. Pastora, o que você está querendo dizer com tudo isso? Se você quer ser o bom perfume de Cristo, se você quer exalar o bom perfume de Cristo e ser alguém que triunfa sobre todas as coisas, você precisa ter essa essência na sua vida. Você precisa preservar essa essência. Porque é essa essência que te fará triunfar sobre todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Para a gente encerrar, abra comigo 2 Coríntios 4,16. Agora nós vamos ler. Glória a Jesus.
Quem for achando, diga amém. 4. Presta atenção, gente. Olha como a essência é importante. Por isso, não desfalecemos. Está cansado, mas não é a hora de desfalecer. Está desanimado, mas não desfalece não, irmão. Por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. Aleluia! A tua essência tem que ser renovada dia após dia. Amém? Hoje a gente ouve muito falar sobre você ser a sua melhor versão. Sabe o que eu quero te desafiar? Seja o melhor cristão que você pode ser. Seja o melhor filho de Deus que você pode ser. Na sua casa, no seu trabalho. Lá em casa, quando as crianças começam a brigar, eu olho para eles e falo, vocês não é crente não, gente. Pode consertar isso aqui agora. Ah, mãe, não interessa. Pode pedir perdão um para o outro. Aí eles fazem assim, me perdoa. Mas eles fazem. Porque é dentro da nossa casa que a gente começa. Dentro da nossa casa é que a essência realmente é revelada de quem nós somos. Amém? Então saia daqui hoje com esse desafio no seu coração. Eu vou ser o melhor filho de Deus que eu posso ser. Dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro da igreja. Aonde quer que eu for, eu vou exalar o bom perfume de Cristo. As pessoas não vão me conhecer por eu ser um cara legal, por eu ser gente boa. As pessoas vão me conhecer pelo bom perfume de Cristo que exala através da minha vida. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.